Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de língua portuguesa, terceiro ano A e B, professora Sara Lecrim, segundo bimestre. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Peço que você pegue a gramática, que vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Iremos falar sobre sinais de pontuação na página 120 do livro de gramática. Sempre quando falamos a respeito dos sinais de pontuação, é bom relembrarmos que as diferenças existem na fala e na escrita. Seria possível identificarmos na escrita as pausas que fazemos nas expressões de espanto, de felicidade, as retomadas de pensamento e as indagações em outros elementos? Certamente que não, pois muitos desses procedimentos são manifestados por gestos e expressões fisionômicas, um olhar seu, um sorriso, às vezes até uma carinha de raiva. Na escrita, tudo isso é demonstrado graças aos sinais de pontuação. Quando queremos fazer uma pergunta, quando queremos expor a nossa admiração com um sinal de exclamação, quando queremos finalizar um texto com um ponto final. Agora nós vamos falar de outros sinais de pontuação usados também na nossa língua portuguesa, ok? Sinais de pontuação. São sinais de pontuação, os sinais gráficos que indicam entonação e ajudam na compreensão da leitura. Veja a seguir quais são os sinais de pontuação. Relembrando, nós já estudamos o ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre a vírgula, dois pontos e travessão. Repetindo, nós iremos estudar a vírgula, dois pontos e travessão. Vírgula, página 120 a 121 do livro de gramática. Vamos lá ao texto. Vírgula, você conhece o sinal destacado no texto? Ele está fazendo uma pergunta. Em cada andar, ele para e abre a boca. Criaturas entram. Depois, fecha a boca e sobe. Ou desce, conforme o caso. Observar as criaturas é sempre engraçado. Aparecem de todos os tipos. Os tímidos, os expansivos, as alegrinhas, os apressados, os namorados, os mensageiros, as senhoras chiques, os modernetes, os descabelados, os esportivos, as beldades, os amistosos, os perdidos. Esse texto é de Arthur Nestrovic, Coisas que eu queria ser. O sinal que aparece em destaque é a vírgula, esse sinalzinho que está aí na tela. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na leitura. Veja a frase: o leão, a raposa e o rato. Nesse caso, a vírgula está separando os nomes dos animais. Na escrita, usamos a vírgula em datas, endereços, em sequências e em enumerações. Como no exemplo, sábado, 28 de março. Observe que depois do sábado temos uma vírgula. Rua da Felicidade, vírgula, 200. Comprei lápis, canetas, borrachas, cadernos e livros. Então, o uso da vírgula, ela serve para separar nomes próprios, como nesse exemplo. São Paulo, vírgula, 12 de novembro de 2019. A vírgula está depois da palavra São Paulo, que é o nome próprio, o nome de uma cidade. Ela também serve para isolar os termos como se fosse uma numeração. Olha esse exemplo. Fomos ao cinema, vírgula. Tomamos sorvete,
vírgula. Comemos pipoca, vírgula. Algodão doce e fomos para o Fun Park. Repetindo, fomos ao cinema, tomamos sorvete, vírgula. Comemos pipoca, vírgula. Algodão doce e fomos para o Fun Park. Observe a vírgula na palavra sorvete e na palavra comemos pipoca. Eu estou enumerando as coisas que comemos no cinema. Novamente, vírgula. Separa os elementos da frase. Marco uma pequena pausa. Exemplo: o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Repetindo, vírgula é separar os elementos de uma frase, marcando uma pequena pausa. Exemplo: o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Exemplos do uso das vírgulas, da vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Observe esse exemplo. Não, vírgula, espere. Embaixo, não espere. Tem duplo sentido. Eu estou dizendo não espere. E na frase de baixo eu estou dizendo não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Observe, 23,4 pode também ser 2,34. A vírgula muda tudo. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Tem duas formas de aceitar aí. Aceito, e eu vou agradecer, vou colocar a vírgula, aceito, vírgula, obrigado. E posso aceitar, obrigada. Aceito, obrigada. Criar vilões. Esse, vírgula, juiz é corrupto. Esse, vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. E eu também posso falar, esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Observe onde está a vírgula na palavra perder. Vamos perder. Nada foi resolvido. Agora, e se eu colocar a vírgula ao lado do nada? Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha só como é que mudou o sentido. A vírgula também muda uma opinião. Não queremos saber. Na outra frase com a vírgula, não queremos saber. Vai mais uma aí. Não, vírgula, estou bem. Mas se tirar a vírgula, eu fico mal, porque vai ficar não estou bem. Com a vírgula, não estou bem. Sem a vírgula, não estou bem. Agora, nós vamos para os 2 pontos na página 121. Somos usados antes de uma citação ou de uma enumeração. Exemplo 1. Lá diz o ditado: mais vale um vizinho à mão do que longe um irmão. Repetindo, somos usados antes de uma citação ou de uma enumeração. Exemplo 2. Os principais deveres do homem para consigo são conservar-se, instruir-se e melhorar-se. Já aqui no nosso texto, na página 121, ele está pedindo para a gente ler o texto e observar os sinais destacados. João e sua mãe são muito pobres. Certo dia, ela disse, 2 pontos. Nossa vaca não vai dar mais leite. Filho, venda-a no mercado e traga o dinheiro. No caminho, João encontra um homem que paga 5 feijões mágicos pela vaca. Ele fica sem a vaca, mas muito feliz porque estava com os feijões. Mãe, esses feijões são mágicos. Ele conta toda a história.
5 feijões pela vaca? Perguntou a mãe. Veja o que eu faço com eles. A mãe fica furiosa e joga as sementes pela janela. Esse texto é de Thelma Guimarães, João e o Pé de Feijão. E a gente já sabe a sequência dessa história. Os feijões irão crescer, ele irá subir, encontrará o tesouro e será feliz para sempre. 2 pontos. Os 2 pontos indicam uma enumeração. Exemplo, a mãe de João comprou arroz, feijão e leite. A fala de um personagem no diálogo. Observe. Certo dia ela diz: nossa vaca não dá mais leite, filho. Prosseguindo. Ainda na página 121, o travessão. O travessão é usado antes da fala de cada personagem. Observe como o travessão é utilizado no texto do diálogo de João e sua mãe. Olha o travessão antes da palavra mãe. Mãe, esses feijões são mágicos. Observe a resposta, continua com o travessão, que é a fala da mãe falando. 5 feijões pela vaca? Veja o que faço com eles. Então, o travessão, ele é indicado nos diálogos para indicar a fala dos personagens. Exemplo, o professor perguntou: quem quer ler o texto? Observe que é um diálogo do professor com seus alunos e quando se inicia o diálogo dele, ele fez uma pergunta direta usando o sinal de interrogação, tem o travessão antes da palavra, antes da frase. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês, bem legal, sobre os 2 pontos e o travessão. É uma gramática cantada. Vamos lá? Deixa eu só encontrar aqui. Garotada inteligente, a aula hoje vai ser boa e diferente. Quero sua atenção, agora vou falar de 2 pontos e travessão. Observe a conversa que Maria um dia teve com José. Ela chegou e disse: moço, por favor, seu nome como é? Ele então lhe respondeu: meu nome é Zé, moça, diga qual o seu? Com aquela simpatia, falou: eu sou Maria, a filha do Aristeu. Veja bem, os 2 pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação. O travessão é um sinal que sempre vem antes da fala de alguém. Agora estude com carinho a lição. Veja bem, os 2 pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação. O travessão é um sinal que sempre vem antes da fala de alguém. Agora estude com carinho a lição. Garotada inteligente, a aula hoje vai ser boa e diferente. Quero sua atenção, agora vou falar de 2 pontos e travessão. Observe a conversa que Maria um dia teve com José. Ela chegou e disse: moço, por favor, seu nome como é? Ele então lhe respondeu: meu nome é Zé, moça, diga qual o seu? Com aquela simpatia, falou: eu sou Maria, a filha do Aristeu. Veja bem, os 2 pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação.
e travessão é um sinal que sempre vem antes da fala de alguém. Agora estude com carinho a lição. Veja bem, os 2 pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação. E travessão é um sinal que sempre vem antes da fala de alguém. Olha aí, crianças, que legal o vídeo do professor Daniel. Vamos, depois da aula lá no YouTube, dar um cliquezinho lá, um joinha no vídeo dele, que é muito legal e nos ajudou muito. Resumindo, 2 pontos, indicar citação ou citação, travessão para indicar a fala dos personagens. Agora nós vamos para as atividades de gramática, continuando. Agora na página 122. Coloque a vírgula quando for necessário. Então, aqui tem as frases na letra A, na letra B, na letra C, até a letra G. O melão, a tangerina, o abacate, a maçã e as uvas estavam ótimos. Nessa frase, você vai colocar a vírgula onde for necessário. Cuiabá, 25 de novembro de 2016. C. Fábio morava na rua Henrique Dias Filho, 267. D. Fomos à feira comprar alface, agrião, ovos, tomate e beterraba. E. João, Ana, Bruno e Carla são meus amigos do futebol. F. A escola de futebol fica na rua Joaquim Fernandes, 150. Minhas brincadeiras preferidas são corre-cutia, queimada, futebol e videogame. Então, onde for necessário você colocar a vírgula, você vai colocar. Dê mais uma lidinha lá nos exemplos. Lembra que a vírgula é indicada para dar uma pequena pausa na leitura. E nós usamos na escrita a vírgula em datas, em endereços e em sequências numéricas. Eu quero indicar que eu fui ao cinema, tomei sorvete, vírgula, comi pipoca, vírgula, fui a Riachuelo, vírgula, e fui ao Fun Park. Então, eu posso enumerar utilizando a vírgula. 2. Use corretamente os 2 pontos de travessão. 2 pontos para indicação e citação, travessão para indicar a fala de algum personagem, ok? 3. Página 123 agora. Leia a tirinha e depois reescreva a história em uma narrativa. Não se esqueça de utilizar a pontuação adequada. Observe a tirinha da Magali. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Olha, a Magali queria todas as bolas de sorvete. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma outra narração. Você vai ser o narrador, aí você vai criar a fala da Magali, do sorveteiro e da Magali. Você vai dar uma outra história para essa história que está aqui na tirinha, ok? Essa resposta é pessoal. 4. Coloque os 2 pontos e a vírgula quando for necessário. Lembrando, 2 pontos, indicação ou citação, e vírgula, uma pequena pausa na frase ou no texto. Agora, nós vamos para a página 124, que é a ortografia. Palavras com SC. Ligue as sílabas e monte palavras. Na letra A, tem 3, uma sílaba, 2 sílabas, e na terceira tem 2 sílabas. Então, você vai juntar com a sílaba que está em destaque aqui e vai formar palavras, ok? Na letra B, a mesma coisa. Não é para você copiar a palavra separada, elas vão se unir. A primeira sílaba com a sílaba que está em destaque, você vai escrever ela todinha na linha, ok? 2. Organize as sílabas e monte palavras. Essa atividade aqui é bem fácil, vocês já fizeram várias vezes na sala de aula. As palavras, elas estão embaralhadas, a sílaba está embaralhada, então você vai consertar, vai colocar na ordem e vai escrever na linha.
Agora na página 125. 3. Complete as frases com as palavras a seguir. Nascimento, desceu, crescia, florescem e piscina. Paulo comunicou o do bebê. Você vai olhar e vai identificar qual é a palavra. B. Gosto de banho de... Você vai procurar novamente a palavra. Na primavera, as plantas... O que acontece com as plantas na primavera? Você vai olhar lá no quadro e vai identificar a palavra e escrever. O caminhão, a ladeira em alta velocidade. O que aconteceu com o caminhão na ladeira em alta velocidade? Letra E. Clara está muito. Como está Clara? Você vai escrever baseado nas palavras que estão em destaque aí em cima no texto. Na atividade 3. 4. Complete as palavras com SC e escreva ao lado e depois separe as sílabas. Lembrando, separar as sílabas é a letra e a vogal. Ó, as letras do alfabeto com a vogal, não é só a letra sozinha. E lembrando de responder corretamente. 5. Uma frase com cada uma, escreva uma frase com cada uma das palavras da atividade 4. Então, nós temos várias palavras que você vai identificar da letra A à letra F e você vai criar uma frase com cada uma delas. Não esqueça do ponto final e dos sinais de pontuação, ok? Pode ser uma frase com pergunta, pode ser uma frase com um sinal de exclamação, ponto final, fica a seu critério. Essa foi a nossa aula de hoje, muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos. Estudem, façam as atividades. No sábado nós temos as correções de português e matemática, não perca. E até a próxima aula.